Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia aí para os alunos do quarto ano. Vamos iniciar hoje a nossa aula fazendo a correção da nossa atividade de casa, né? Então, a Pro postou lá no grupo falando aí sobre esse conteúdo de ciência que falava sobre o nosso universo. Então, todos utilizaram para responder essas questões aí, esse conteúdo que está aí na página 403. Então, a primeira pergunta é: quais são os planetas que compõem o nosso sistema solar? Então, vamos escrever aí, ó: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São os 8 planetas que compõem o nosso sistema. Responda: estrela na qual os planetas orbitam. Então, os planetas orbitam em torno da estrela chamada Sol. Satélite natural da Terra. Então, a gente vai escrever aí Lua, né? É o satélite natural do nosso planeta. Depois pede aí pra gente definir o que é Sol e definir o que é Lua. Então, Sol. O Sol é a estrela mais próxima de nós e é dela que obtemos nossa fonte de luz e de vida. Vamos agora aí falar sobre a Lua. A Lua é o único satélite natural do nosso sistema solar. Como é formado o universo? Então, a gente vai escrever como resposta: o universo é formado por satélites naturais, meteoros, nebulosas, cometas, entre outros. Fizemos a correção aí do nosso conteúdo de ciência, vamos colocar a página. E vamos hoje para a nossa aula de geografia, revisão, que está na página 361, falando aí sobre os serviços públicos. Primeiro momento, a gente vai descobrir o que é serviço público. Então, para que as cidades sejam mantidas em perfeito funcionamento, seus governantes têm que organizar formas para que isso aconteça. Todas as pessoas que trabalham devem pagar impostos, pois esta é uma das formas do governo arrecadar dinheiro, verbas para conservar as cidades e manter os serviços públicos. Então, quando eu ou o pai de vocês e futuramente vocês vão trabalhar, nesse processo desse dinheiro que vocês trabalham, é retirado um valor chamado de imposto, que é utilizado pelos governantes da cidade, do estado ou do país para manter os serviços públicos. Os serviços públicos são aqueles serviços prestados para a sociedade com o objetivo de proporcionar bem-estar para a população. São considerados tão importantes para a nossa vida que alguns desses serviços precisam ser garantidos através de legislação, já que podemos estar relacionada com questões morais e associadas com os direitos humanos. Então, gente, esses serviços, eles têm como objetivo principal o quê? O bem-estar das pessoas, né? As pessoas pensam ali, os governantes que estão gerenciando aquela cidade ou aquele lugar, pensam no bem-estar de quem compõe aquela cidade a partir do momento que ele trabalha com os serviços públicos. Os serviços públicos são trabalhos executados por pessoas contratadas do governo. Essas pessoas recebem o nome de funcionários públicos, que devem ser contratados através de concurso, provas que selecionem os melhores profissionais. Então, não é todo mundo que vai poder chegar e trabalhar no órgão público. Para que o médico esteja no hospital, para que o bombeiro esteja lá no lugar dele, para que a pessoa que recolhe o lixo nas ruas, para o policial trabalhar na segurança, foi feito com eles uma prova, um teste
que selecione quem está mais apto a desenvolver aquela função. Então, para a pessoa trabalhar numa escola pública, no hospital público, numa delegacia, no corpo de bombeiro ou até mesmo na coleta de lixo, ela precisou passar por uma seleção que faz com que ele possa ser contratado pelaquela cidade. Por quê? Por que a gente precisa fazer isso? Por que ele precisa fazer essa seleção? Porque ele não está sendo contratado pela empresa privada. Ele está sendo contratado por uma população. Quem paga o salário do funcionário público são todos os cidadãos que moram naquela cidade. Então é necessário que eles façam isso, né? Que eles sejam selecionados para que exerçam de forma satisfatória aquela função naquele serviço público. A Pro trouxe aí para vocês uma imagem. A imagem aí do quê? A imagem de uma sigla. Essa sigla representa a imagem do SUS, né? Esse SUS significa Sistema Único de Saúde. Então, por que a Pro trouxe para vocês essa imagem? Porque o SUS é um sistema integrado de saúde do nosso país e é de fundamental importância para todas as pessoas que não podem pagar pelo serviço de saúde privada. É uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, né? Os serviços públicos, eles são direitos das pessoas, mas também cabem às pessoas cobrarem que esses governantes, que são responsáveis pelos impostos, empregue de forma efetiva, sem negligenciar, para que todas essas prestações de serviços públicos sejam feitas de forma satisfatória. Então, para que eu não precise pagar um plano de saúde, é necessário que a saúde pública da minha cidade, do meu estado, do meu país, consiga suprir a minha necessidade. Aí vocês me perguntam assim, Pro, mas esses serviços públicos, eles funcionam realmente bem? Não, gente. A prova cabível disso é que vocês estudam em escola particular porque a educação pública não é satisfatória. Então, o pai de vocês, pensando no futuro, já tira vocês daquele lugar onde vocês não vão aprender de forma efetiva e passa vocês para um lugar onde sabe que a educação vai ser mais trabalhada. Então, muitas vezes vocês vão ao hospital particular fazer um exame, fazer uma consulta ou até mesmo pagam um plano de saúde. Por quê? Porque a saúde pública não é legal. Então, a gente sabe que não existe médico, não existe remédio, não existe estrutura. Essa mesma coisa acontece com as escolas. As escolas não têm estrutura e a culpa não é do professor que trabalha na escola pública. É culpa dos governantes que não investem naquele ambiente, não trazem ali materiais necessários, um ambiente confortável, estrutura que possibilite a aprendizagem dos alunos. Então, as escolas públicas parecem mais depósito de crianças do que realmente um lugar para trabalhar a aprendizagem. Então, imagina como seria se esse serviço aí, mesmo precário, não existisse, o SUS. Porque as pessoas, na grande maioria, na sua totalidade, não possuem condições financeiras para arcar com saúde, né? Para fazer exames, para fazer consultas, para fazer cirurgias. Então, mesmo sendo de forma precária, esse Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda é essencial para a grande maioria da população da nossa cidade. Então, vamos falar aí de alguns serviços que nós precisamos receber, que são direitos nossos e que são dever dos governantes propiciar que esse serviço aconteça. Então, quando a gente está falando aí sobre a coleta de lixo que é feito pelos funcionários responsáveis pela limpeza da via pública, é um serviço público que precisa ser disponibilizado pelo prefeito da cidade. A limpeza e varredura das ruas, calçadas e bueiros feito pelos garis, então a gente às vezes vê lá aquele mutirão no nosso bairro, pessoas limpando as ruas, pintando os meios fios, aquilo ali precisa ser feito, é um serviço público.
Mantém em funcionamento as iluminações da cidade, então aquelas lâmpadas do prédio ou dos postes que ficam nas ruas são responsabilidades dos governantes fazer a troca quando elas estiverem queimadas. Construir e manter em condições de funcionamento os postos de saúde e os hospitais públicos. Então aí é uma coisa que a gente sabe que raramente acontece, né? Porque não se constrói tantos hospitais quanto seria necessário, nem postos, e quando eles existem, eles praticamente não funcionam porque tudo neles falta. Falta médico, falta remédio, falta tudo. Então é praticamente um lugar sem utilidade porque tem, mas não consegue funcionar. Construir e manter em funcionamento creches, escolas e bibliotecas públicas, principalmente as creches, onde os pais possam colocar os seus filhos pequenos para estudarem enquanto eles vão trabalhar. Mas não é uma realidade em nenhuma parte do nosso país essas construções de acordo com a necessidade das creches, né? Então são poucas creches para as crianças, tanto que eles precisam ficar em casa com pessoas que sejam conhecidos dos pais, porque eles não podem frequentar essas creches. Fazer a pavimentação de ruas, cuidar do saneamento básico da cidade, manter em perfeito funcionamento a estação de tratamento de água e esgoto e construir praças e parques mantendo em condições de uso. Mas aí quando a Pro fala manter em condição de uso, a gente também tem que falar da parte que é dever do cidadão também zelar por essa manutenção, não é? Porque não adianta o meu prefeito construir coisas quando eu vou lá e destruo essas coisas, né? Patrimônio público é de todos daquela cidade e não daquela pessoa que destruiu. Então, eu tô aí construindo, né, pavimentando, eu estou fazendo o quê? Cuidando da cidade. Eu estou aí fazendo uma saúde de qualidade, eu estou cuidando da cidade. Então, existem vários outros serviços importantes que são desempenhados pelos funcionários públicos. Os governantes têm muitas tarefas a serem cumpridas, que devem ser desempenhadas de forma responsáveis, voltado para o bem da população. Por isso, sempre que acontecem as eleições, é importante escolher um candidato que realmente cuide dos nossos interesses. Além disso, devemos fiscalizar se os eleitos estão cumprindo com aquilo que prometem em suas campanhas eleitorais. Então, isso é uma falha muito grande da população brasileira, que geralmente não cobra aquilo que foi prometido na campanha. O candidato chegou, propôs, convenceu a gente de fazer aquela votação nele e depois que ele é eleito, não faz nada daquilo que prometeu e a gente não retorna para cobrar o que foi prometido por ele. Para casa, gente, a gente vai ter atividades lá no grupo da escola, para vai postar perguntas acerca desse conteúdo e vocês vão responder com a ajuda da página que eu vou deixar lá disponibilizada também para pesquisa. Então, espero vocês amanhã na nossa aula em tempo real, né, que hoje é a nossa última videoaula da semana. Beijo e até lá!